Outubro. Virtude e bondade. 1 de outubro. Deixe a virtude brilhar. A luz de uma lâmpada não brilha e conserva seu fulgor até que o combustível seja consumido? Por que não deveriam tua verdade, tua justiça e teu autocontrole brilharem até que tu te apagues? Marco Aurélio, Meditações. Sêneca, repetindo Heráclito, escreve que nós mortais somos iluminados e apagados. A luz da razão banha o universo. Quer o pavio da sua lâmpada esteja sendo aceso pela primeira vez após um longo período de escuridão, ou mesmo pouco antes do proverbial grande sono, não faz diferença. É aqui que você está agora, e este é um bom lugar como qualquer outro para deixar a virtude brilhar enquanto você existir. 2 de outubro. O bem mais valioso. Mas a pessoa sábia não pode perder nada. Tal pessoa tem tudo guardado para si própria, não deixando nada para a sorte. Seus bens são mantidos firmes, presos em virtude, o que não requer nada do acaso, e, portanto, não pode ser nem aumentado nem diminuído. Sêneca, sobre a firmeza do sábio. Algumas pessoas investem seu dinheiro em ativos, ações, títulos, imóveis. Outras investem em relações ou realizações, sabendo que podem recorrer a essas coisas tão facilmente quanto outros podem sacar fundos de uma conta bancária. Mas um terceiro tipo, diz Sêneca, investe em si mesmo, em ser uma pessoa boa e sábia. Qual desses ativos é mais imune a flutuações de mercado e desastres? Qual é mais resiliente diante das provações e tribulações? Qual nunca o abandonará? A própria vida de Sêneca é um exemplo interessante. Ele ficou muito rico como amigo do imperador, mas à medida que Nero se tornou cada vez mais demente, Sêneca se deu conta de que precisava escapar. Propôs a Nero um trato. Ele daria ao imperador todo o seu dinheiro e lhe devolveria todos os seus presentes em troca de completa e total liberdade. Nero rejeitou essa oferta, mas Sêneca se afastou mesmo assim, aposentando-se em relativa paz. Um dia, no entanto, os algozes chegaram com seu decreto mortal. Nesse momento, em que Sêneca se apoiou? Não foi em seu dinheiro, não foi em seus amigos, que, embora tivessem boas intenções, foram uma considerável fonte de tristeza e pesar. Foi em sua virtude e força interior. Foi o momento mais difícil de Sêneca, seu último e melhor. 3 de outubro. Um mantra de mútua interdependência. Medita frequentemente sobre a interconexão e interdependência mútua de todas as coisas no universo. De certa maneira, todas as coisas estão mutuamente entretecidas e, portanto, têm afinidade umas com as outras, pois as coisas se sucedem de acordo com sua tensão de movimento, suas agitações solidárias e a unidade de toda substância. Marco Aurélio, Meditações. A escritora Anne Lamott observou certa vez que todos os escritores são pequenos riachos correndo para um lago, todos contribuindo para o mesmo grande projeto. Isso também acontece em muitas áreas profissionais, embora, infelizmente, às vezes dentro de uma mesma empresa, as pessoas ajam com egoísmo e se esqueçam de que estão trabalhando juntas. Como seres humanos, todos respiramos os átomos que constituíram nossos ancestrais e fluímos para a mesma terra quando morremos. Repetidamente, os estoicos lembravam a si mesmos da interconexão da vida. Talvez fosse porque a vida na Grécia e em Roma era especialmente dura. Animais e pessoas eram massacrados por nada para divertir as massas no Coliseu, eventos que são lamentados nos escritos estoicos. Países eram conquistados e seus cidadãos vendidos para a escravidão, com o objetivo de expandir o império, coisa cuja inutilidade os estoicos também lamentavam. Esse tipo de crueldade só é possível quando esquecemos como estamos relacionados com nossos semelhantes e o ambiente. Hoje, dedique um momento para se lembrar de que somos entretecidos e que cada um de nós desempenha um papel, bom, mau ou feio, neste mundo. 4 de outubro. Um por todos, todos por um. Aquilo que não é útil ao enxame, não é útil à abelha. Marco Aurélio, Meditações. Inerente ao conceito estoico de simpatia,
está a noção de um cosmo interconectado em que tudo no universo é parte de um todo maior. Marco Aurélio foi um dos primeiros escritores a expressar a noção de cosmopolitismo, auto-intitulando-se um cidadão do mundo, não apenas de Roma. A ideia de que você é uma abelha numa colmeia é uma lembrança dessa perspectiva. Marco Aurélio chega a afirmar o inverso dessa ideia mais adiante em suas meditações para que não esquecesse. Aquilo que não prejudica a comunidade não pode prejudicar o indivíduo. Só porque algo é ruim para você, não significa que também seja para todos. Só porque algo é bom para você, com certeza não significa que também seja para todos. Pense nos administradores de fundos multimercados, que apostaram maximamente contra a economia. Eles lucravam ao torcer para que tudo e todos fracassassem. É isso que você quer ser? Um bom estoico compreende que impulsos adequados e as ações corretas que surgem deles acarretam naturalmente o bem do todo, que é o único bem da pessoa sábia. Assim como também é verdade que as ações boas e sábias pelo todo são o que é bom para o indivíduo. 5 de outubro. Palavras não podem ser desditas. Melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Zenão, citado em Diógenes Laércio, Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres. Você pode sempre se levantar depois de uma queda, mas lembre-se, o que foi dito jamais pode ser desdito. Especialmente palavras cruéis e ofensivas. 6 de outubro. Cuidar uns dos outros. Está de acordo com a natureza mostrar a afeição aos nossos amigos e celebrar-lhes o progresso como se fosse o nosso. Pois se não fizermos isso, a virtude, que só é fortalecida pelo exercício de nossas percepções, não mais persistirá em nós. Sêneca, Cartas Morais. Observar outras pessoas alcançarem sucesso é uma das coisas mais difíceis de fazer, especialmente se nós mesmos não estivermos nos saindo tão bem. Em nossa mente de caçadores-coletores, suspeitamos que a vida é um jogo de soma zero, que se alguém tem mais recursos, isso significa que nós podemos acabar com menos. Mas como todas as partes da filosofia, a empatia e o altruísmo são uma questão de prática. Como Sêneca observou, é possível aprender a alegrar-se com todos os sucessos dos outros e comover-se com todos os seus fracassos. Isso é o que as pessoas virtuosas fazem. Elas ensinam a si mesmas a torcer ativamente por outras pessoas, mesmo em casos em que isso poderia vir em detrimento delas próprias, e deixam de lado a inveja e a possessividade. Você também pode fazer isso. 7 de outubro. Uma razão egoísta para ser bom. A pessoa que faz mal a si própria. A pessoa injusta é injusta consigo mesma, prejudicando a si mesma. Marco Aurélio, Meditações. Na próxima vez que você fizer alguma coisa errada, tente se lembrar de como ela o fez se sentir. Raramente alguém diz, eu me senti ótimo. Há uma razão para que muitas vezes haja alguém vomitando em cenas de crime. Em vez da catarse que a pessoa imaginava sentir quando se deixasse ficar descontrolada ou quando conseguisse sua vingança, ela acaba nauseada. Sentimos uma versão disso quando mentimos, trapaceamos, prejudicamos alguém. Assim, naquela fração de segundo antes que seus ganhos ilícitos façam efeito, pergunte-se: como me sinto em relação a mim mesmo? Será que aquele momento em que o medo sobe em sua garganta porque você suspeita que pode ser apanhado realmente vale a pena? Consciência de si mesmo e delito raramente andam juntos. Se você precisa de uma razão egoísta para não fazer o mal, entre em contato com esses sentimentos. Eles são incrivelmente desestimulantes. 8 de outubro. Um prazer mais elevado. Sim, realizar teu desejo teria sido tão bom. Mas não é precisamente por isso que o prazer nos faz tropeçar? Em vez disso, vê se essas coisas poderiam ser ainda melhores. Uma alma grandiosa, liberdade, honestidade, bondade, santidade. Pois não há nada tão agradável quanto a própria sabedoria, quando consideras como são firmes e espontâneas as obras do entendimento e do conhecimento. Marco Aurélio, Meditações.
Ninguém pode afirmar que o prazer não causa uma sensação agradável. Isso é mais ou menos o que ele faz por definição. Mas hoje Marco Aurélio está lembrando, assim como lembrou a si mesmo, que esses prazeres quase nunca fazem frente à virtude. A descarga de dopamina que vem do sexo é momentânea. O mesmo pode ser dito do prazer de uma realização ou do aplauso sincero de uma multidão. Esses prazeres são poderosos, mas eles se reduzem pouco a pouco e nos deixam querendo mais. O que dura mais e permanece mais dentro de nosso círculo de controle? Sabedoria, bom caráter, sobriedade e bondade. 9 de outubro. Estabeleça as normas e utilize-as. Quando as normas são estabelecidas, as coisas passam por testagem e pesagens. E o trabalho da filosofia é justamente isso, examinar e preservar as normas. O trabalho de uma pessoa verdadeiramente boa, porém, está em usá-las quando ela as conhece. Epicteto, Discursos. Passamos nossos dias respondendo e reagindo, mas é raro que realmente façamos uma pausa e nos perguntemos: isso que estou prestes a fazer está de acordo com aquilo em que acredito? Ou melhor, isso é o tipo de coisa que a pessoa que eu gostaria de ser faria? O trabalho da vida é estabelecer normas e depois não as comprometer. Quando você está escovando os dentes, escolhendo seus amigos, perdendo a paciência, apaixonando-se, instruindo seu filho ou passeando com seu cachorro, todas essas situações são oportunidades. Não eu quero fazer o bem, isso é uma desculpa, mas eu vou fazer o bem neste caso específico, agora mesmo. Estabeleça uma norma, aferre-se a ela. Isso é tudo o que há. 10 de outubro. Reverência e justiça. Deixa o passado para trás, deixa a providência cuidar do futuro, e em vez disso, somente guia corretamente o presente para a reverência e justiça. Reverência para que ames o que te foi atribuído, pois a natureza vos trouxe ambos, um para o outro. Justiça para que fales a verdade livremente e sem evasão, e para que haja somente como a lei e o valor das coisas requerem. Marco Aurélio, Meditações. Aulo Gélio relata que Epicteto disse certa vez: se uma pessoa levasse a sério duas palavras e se esforçasse para se governar e vigiar a si mesmo por elas, levaria uma vida impecável e imensamente tranquila. As duas palavras são persiste e resiste. É um excelente conselho, mas que princípios deveriam determinar no que persistimos e ao que devemos resistir? Marco Aurélio fornece essa resposta: reverência e justiça. Em outras palavras, virtude. 11 de outubro. Sinceridade como nosso padrão. Como é podre e fraudulento quando as pessoas dizem que pretendem falar-te francamente. Que vais fazer, caro amigo? Isso não deveria precisar de teu anúncio, mas ser prontamente visto, como se estivesse escrito em tua testa, ouvido no tom de tua voz, um lampejo nos teus olhos, assim como a amada vê tudo no olhar do amante. Em suma, a pessoa franca e boa deveria ser como um bode mal cheiroso. Tu sabes quando ele está na sala contigo. Marco Aurélio, Meditações. Todos nós alguma vez já usamos expressões como vou ser franco com você aqui, vou ser sincero, sem querer desrespeitar, mas... Expressões vazias ou não, elas provocam a pergunta: se você tem de prefaciar seus comentários com indicadores de sinceridade ou franqueza, o que isso diz sobre todas as outras coisas que você fala? Se você diz que está sendo sincero agora, isso significa que em geral você não é? Que tal se em vez disso você cultivasse uma vida e uma reputação em que a sinceridade fosse tão rentável quanto uma nota do Tesouro dos Estados Unidos, tão enfática e explícita quanto um contrato, tão permanente quanto uma tatuagem? Não só isso o pouparia da necessidade de usar as reconfirmações das quais outras pessoas, menos escrupulosas, precisam lançar mão, como o tornaria uma pessoa melhor. 12 de outubro. Ame sempre. Hécato diz:
Posso te ensinar uma poção do amor feita sem quaisquer drogas, ervas ou encantamento especial. Se queres ser amado, ama. Sêneca, Cartas Morais. Barbara Jordan, a líder do movimento pelos direitos civis na Convenção Nacional Democrata em 1992, criticou asperamente em seu discurso a cobiça, o egoísmo e a discórdia da década anterior. As pessoas estavam prontas para uma mudança. Mudar para o quê? Perguntou ela. Mudar aquele ambiente dos anos 1980 para outro que se caracterize por uma devoção ao interesse público, ao serviço público, por tolerância e amor. Amor, 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 amor. Porque, como dizem os Beatles, in the end, the love you take is equal to the love you make. No fim, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. Não apenas na política, não apenas na tolerância, mas em nossa vida pessoal. Não há quase nenhuma situação em que o ódio ajude. Por outro lado, quase todas as situações melhoram com o amor ou a empatia, a compreensão, a gratidão, mesmo aquelas em que você está em oposição a alguém. E quem sabe, talvez você receba parte desse amor de volta. 13 de outubro. A vingança é um prato que é melhor não servir. A melhor maneira de te vingares é não sendo vingativo. Marco Aurélio, Meditações. Como é melhor curar-se do que buscar vingança? A vingança desperdiça muito tempo e te expõe a muito mais danos que aquele que a provocou. A raiva sempre sobrevive ao prejuízo. Melhor tomar o caminho oposto. Alguém consideraria normal devolver o coice de uma mula ou a mordida de um cão? Sêneca, sobre a raiva. Digamos que alguém o tratou com grosseria. Digamos que alguém foi promovido por ter ficado com os louros pelo seu trabalho ou feito algo desonesto. É natural pensar, é assim que o mundo funciona, ou um dia será minha vez de fazer isso. Ou ainda, o mais comum, ele me paga. Reações como essas, porém, são as piores possíveis diante de uma transgressão. Como Marco Aurélio e Sêneca escreveram, a resposta adequada, de fato a melhor vingança, é não cobrar vingança alguma. Se alguém o trata com grosseria e você responde da mesma forma, você não fez nada senão provar que sua ação se justificava. Se enfrenta a falsidade dos outros com a sua falsidade, adivinhe o quê? Está lhes provando que eles estão certos. Agora todos são mentirosos. Em vez disso, hoje, procuremos ser melhores do que as coisas que nos frustram ou ferem. Tentemos ser o exemplo que gostaríamos que outros seguissem. É horrível ser um trapaceiro, egoísta, sentir a necessidade de machucar nossos semelhantes. Enquanto isso, viver moralmente e bem é muito bom. 14 de outubro. Não se irrite, ajude. Tu te irritas quando as axilas de alguém cheiram mal ou quando seu hálito é ruim? De que adiantaria isso? Tendo-se tal boca e tais axilas, haverá um cheiro emanando. Tu dizes, eles devem ter bom senso, não percebem como estão incomodando os outros? Bem, tu tens bom senso também, parabéns. Assim, usa tua razão natural para despertar a deles, mostra-lhes, chama-lhes a atenção. Caso a pessoa ouça, tu as terás curado sem raiva inútil. Nenhum drama ou manifestação inadequada são necessários. Marco Aurélio, Meditações. Sabe aquela pessoa que senta a seu lado no avião, que está tagarelando em voz alta e esbarrando em você, invadindo seu espaço? Aquela que o deixa rangendo os dentes, lhe desperta um ódio do fundo da alma porque ela é rude, ignorante, detestável? Nessas situações, você pode sentir que precisa de toda a força para não assassiná-la. É engraçado como esse pensamento vem à nossa mente antes, você sabe, que lhes peçamos com toda a educação para parar, ou façamos a cena menor de pedir que troque de assento. Preferiríamos ficar irritados, amargos, furiosos por dentro, a arriscar uma conversa embaraçosa que poderia ajudar de fato essa pessoa e tornar o mundo um lugar melhor. Não queremos apenas que as pessoas sejam melhores, esperamos que isso aconteça em um toque de mágica, que possamos simplesmente querer que outras pessoas mudem, partindo seus crânios com nosso olhar irado.
Embora, quando você pensa sobre isso dessa maneira, isso faça se perguntar quem de fato é a pessoa rude. 15 de outubro. Dê às pessoas o benefício da dúvida. Tudo gira em torno de tuas suposições sobre isso, e isso depende de ti. Podes te precipitar em teus julgamentos sempre que quiseres, e como, ao conduzir um navio em redor do promontório, encontrarás mares calmos, tempo bom e um porto seguro. Marco Aurélio, Meditações. Até um cão, disse uma vez o juiz da Suprema Corte Oliver Wendell Holmes, distingue entre ser objeto de um tropeço e de um chute. No entanto, se você algum dia pisou acidentalmente no seu cão, sabe que a primeira reação é, em geral, um latido, um ganido ou um rápido estalo das mandíbulas. No instante, não há distinção, apenas dor. Depois, ele vê quem foi, ouve sua voz tranquilizadora e logo volta a abanar a cauda. Uma pessoa virtuosa não tende a fazer julgamentos precipitados sobre os outros. Alguém virtuoso é generoso em suas suposições. Considera que algo foi um acidente, que a pessoa não sabia, que isso não acontecerá de novo. Isso torna a vida mais fácil de suportar e nos deixa mais tolerantes. Enquanto isso, supor má intenção, o mais apressado dos julgamentos, torna tudo mais difícil de suportar. Seja cuidadoso e complacente com suas suposições sobre outras pessoas e encontrará, como diz Marco Aurélio, mares mais calmos e tempo melhor. 16 de outubro. Espalhe a notícia. Algumas pessoas com mente excepcional compreendem rapidamente a virtude ou a produzem dentro de si mesmas. Mas outros tipos, obtusos e preguiçosos, atrapalhados por maus hábitos, precisam ter a alma enferrujada constantemente bem polida. Os mais fracos serão ajudados e alçados de suas más opiniões se os pusermos aos cuidados dos princípios da filosofia. Sêneca, Cartas Morais. O estoicismo não é uma religião evangélica. Você não é obrigado a salvar ninguém. Não há o risco de parar no inferno se uma alma permanecer ignorante aos ensinamentos de Epicteto ou Marco Aurélio. Mas agora que você conheceu e estudou um caminho melhor, pode ser útil aos outros. Pode partilhar sua sabedoria ou discernimento com um amigo ou um estranho, lembrando que comportamento é sempre um exemplo melhor que uma preleção. Todos merecem o benefício dos princípios da filosofia, como disse Sêneca. Se você vir alguém que está precisando de ajuda ou que pediu orientação, estenda a mão. Você lhes deve isso. 17 de outubro. O benefício da bondade. Um benefício deveria ser mantido como um tesouro enterrado, para só ser desenterrado em caso de necessidade. A natureza nos convida a fazer bem a todos. Onde quer que haja um ser humano, temos uma oportunidade para a bondade. Sêneca, sobre a vida feliz. A primeira pessoa que você encontrar hoje, seja um conhecido ou amigo, não importa o contexto, seja positivo ou negativo, é uma oportunidade para a bondade. Ou, como alguns tradutores interpretaram essa frase de Sêneca, é uma oportunidade para o benefício. Para ambos. Você pode procurar compreender de onde essa pessoa vem. Pode procurar compreender quem ela é, do que precisa e quais forças ou impulsos poderiam estar atuando sobre ela. E pode tratá-la bem e tornar-se melhor por isso. O mesmo é verdade com a segunda pessoa que encontrarmos e a terceira. Claro, não há garantia alguma de que elas vão retribuir o favor, mas isso não é da nossa conta. Como sempre, vamos nos concentrar no que controlamos, neste caso, na capacidade de escolher com bondade. 18 de outubro. Aminimigos. Não há nada pior do que um lobo se passando por amigo de ovelhas. Evita a amizade falsa a todo custo. Se fores bom, franco e bem-intencionado, isso deve transparecer em teus olhos e não passar despercebido. Marco Aurélio, Meditações. É bastante óbvio que deveríamos nos manter o mais afastados possível dos malvados e hipócritas, o amigo invejoso, o pai ou a mãe narcisistas, o parceiro não confiável.
À primeira vista, Marco Aurélio está nos lembrando de evitar falsos amigos. Mas e se virarmos isso ao contrário? E se, em vez disso, perguntarmos pelas vezes em que fomos falsos para com nossos amigos? No fundo, é disso que fala o estoicismo. Não julgarmos o comportamento alheio, mas sim o nosso. Todos nós fomos um inimigo em algum momento. Fomos agradáveis na frente da pessoa, em geral porque tínhamos algo a ganhar com isso, porém, mais tarde, em diferente companhia, dissemos o que realmente sentíamos. Ou iludimos alguém, só nos importando com a pessoa quando as coisas iam bem, mas nos recusando a ajudar, ainda que ela realmente precisava de nós. Esse comportamento é indigno e merece ser lembrado da próxima vez que acusarmos alguma outra pessoa de ser um mau amigo. 19 de outubro. Bons hábitos afugentam maus hábitos. Sendo o hábito uma influência tão poderosa, e estando nós acostumados a perseguir nossos impulsos para ganhar e evitar o que não seja uma escolha nossa, deveríamos estabelecer um hábito contrário a isso e, onde as aparências forem realmente escorregadias, usar a contraforça de nosso treinamento. Epicteto, Discursos. Quando um cão está latindo ruidosamente porque há alguém à porta, a pior coisa que você pode fazer é gritar. Para o cão, é como se você estivesse latindo também. Quando um cão está fugindo, não adianta persegui-lo, pois é como se vocês dois estivessem correndo. Uma melhor opção em ambas as situações é dar ao cão alguma outra coisa para fazer. Diga-lhe para sentar. Diga-lhe que vá para a cama ou para o canil. Corra em direção contrária. Rompa o padrão, interrompa o impulso negativo. O mesmo se aplica a nós. Quando um mau hábito se revela, oponha-se a ele comprometendo-se a uma virtude contrária. Por exemplo, digamos que você esteja procrastinando hoje. Não teime em confrontar essa ação. Em vez disso, levante-se e dê uma volta para desanuviar a cabeça e se restabelecer. Se você se vir dizendo algo negativo ou maldoso, não se recrimine. Acrescente uma fala positiva e agradável para alterar o comentário. Oponha-se a hábitos estabelecidos e use a contraforça do treinamento para ganhar tração e fazer progresso. Se você se vir tomando atalhos durante um exercício ou num projeto, diga a si mesmo: está bem, agora irei ainda mais longe ou farei ainda melhor. Bons hábitos têm o poder de afugentar maus hábitos, e hábitos são fáceis de adquirir, como todos nós sabemos. 20 de outubro. Marcas da boa vida. Tens a prova na extensão de tuas andanças de que nunca encontraste a arte de viver em lugar nenhum, não na lógica, não na riqueza, na fama ou em qualquer prazer, em lugar algum. Onde está ela então? Em fazer o que a natureza humana exige. Como pode uma pessoa fazer isso? Tendo princípios como a fonte de desejo e ação. Que princípios? Aqueles relacionados ao bem e ao mal. De fato, a crença de que não há nenhum bem para um ser humano, exceto o que cria justiça, autocontrole, coragem e liberdade, e nada mal, exceto o que destrói essas coisas. Marco Aurélio, Meditações. Qual é o sentido da vida? Por que eu nasci? A maioria de nós luta com essas questões, às vezes quando somos jovens, às vezes só quando ficamos mais velhos. Raramente encontramos muita coisa em matéria de orientação, mas isso acontece simplesmente porque não compreendemos. Como mostra Viktor Frankl em seu livro Em Busca de Sentido, não cabe a nós fazer essa pergunta. Em vez disso, é a nós que a pergunta está sendo feita. Nossa vida é a resposta. Não há viagem, leitura ou sábios brilhantes que possam lhe dizer o que você quer saber. Em vez disso, é você quem deve encontrar a resposta em suas ações, vivendo a boa vida, incorporando os princípios evidentes por si mesmos da justiça, do autocontrole, da coragem e abstendo-se do mal. 21 de outubro. Heróis, aqui e agora. Que comportamento! As pessoas não querem louvar seus contemporâneos, com quem de fato convivem, mas alimentam grandes expectativas pelo louvor de futuras gerações, pessoas que elas não conheceram e nunca conhecerão. Isso é semelhante a ficar aborrecido porque as gerações passadas não o louvaram. Marco Aurélio, Meditações.
Alexandria, a cidade no Egito, ainda leva o nome de seu fundador, Alexandre, o Grande, cerca de 2.300 anos depois que ele pôs o pé ali. Não seria o máximo ter uma cidade batizada em sua homenagem durante tantos séculos? Saber que as pessoas ainda mencionam o seu nome? Aqui está uma reflexão. Não seria legal, porque, como Alexandre, você estaria morto. Você não terá a menor ideia se seu nome perdurou através dos séculos. Ninguém pode desfrutar o próprio legado, por definição. Pior, pense em todas as coisas horríveis que Alexandre fez para alcançar o que alcançou. Ele lutou em guerras inúteis, tinha um temperamento terrível, acabou matando seu melhor amigo numa briga de bêbados. Era cruel e também um escravo de sua ambição. Será que ele é realmente tão admirável? Em vez de perder um segundo que seja considerando as opiniões de pessoas do futuro, pessoas que ainda nem sequer nasceram, concentre-se inteiramente em ser a melhor pessoa que você pode ser no momento presente, em fazer a coisa certa agora mesmo. O futuro distante é irrelevante. Seja bom, nobre e cause impacto agora, enquanto isso ainda importa. 22 de outubro. É fácil ficar melhor, mas melhor em quê? Então alguém é bom em derrubar um adversário, mas isso não o torna mais dotado de espírito comunitário, ou modesto, ou bem preparado para qualquer circunstância, ou mais tolerante para com as falhas de outrem. Marco Aurélio, Meditações. O autoaperfeiçoamento é um nobre objetivo. A maioria das pessoas nem se dá o trabalho, mas entre aquelas que se dão, é possível corromper esse processo por vaidade e superficialidade. Você quer uma barriga de tanquinho porque está se desafiando e se comprometendo com uma meta difícil, ou é porque quer impressionar as pessoas quando tirar a camisa. Está disputando aquela maratona porque quer testar seus limites ou porque está fugindo de seus problemas em casa. Não deveríamos concentrar nossa vontade em nos tornarmos alguém em perfeita forma ou ser capaz de falar vários idiomas, mas que não tem um segundo para outras pessoas. Qual é o sentido de vencer nos esportes, mas perder no esforço para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho ou uma boa filha? Não devemos confundir ficar melhor em coisas com ser uma pessoa melhor. Uma coisa é uma prioridade muito maior que a outra. 23 de outubro. Mostre as qualidades para as quais você foi feito. As pessoas não estão assombradas com tua mente aguçada? Que seja, mas tens muitas outras qualidades das quais não foste privado ao nascer. Exibe então essas qualidades em teu poder. Honestidade, dignidade, resistência, castidade, contentamento, frugalidade, bondade, liberdade, persistência, pouca afeição a mexericos e magnanimidade. Marco Aurélio, Meditações. É fácil culpar nossas circunstâncias. Uma pessoa amaldiçoa o fato de não ter nascido mais alta, outra o de não ser mais inteligente, com uma outra compleição ou nascido num outro país. Seria difícil encontrar uma única pessoa neste planeta, de top models para baixo, que não se considere deficiente pelo menos em algum aspecto. Mas sejam quais forem as deficiências que você percebeu, lembre-se de que há qualidades positivas que você pode desenvolver, que não dependem de acidentes genéticos. Você tem a escolha de ser honesto. Você tem a escolha de ser digno. Você pode escolher resistir. Pode escolher ser feliz. Pode escolher ser casto. Pode escolher ser frugal. Pode escolher ser bom para os outros. Pode escolher ser livre. Pode persistir em condições difíceis. Pode evitar ser leve trás de fofocas. Pode escolher ser cortês. E, sinceramente, características que resultam de seu esforço e sua habilidade não são mesmo mais impressionantes? 24 de outubro. A fonte da bondade. Cava dentro de ti mesmo profundamente, pois há uma fonte de bondade sempre pronta a fluir se continuares cavando. Marco Aurélio, Meditações. Hoje poderíamos esperar que a bondade viesse ao nosso encontro, boas notícias, bom tempo, boa sorte. Ou poderíamos encontrá-la nós mesmos, dentro de nós. A bondade não é algo que vá ser entregue pelo correio. Você tem de desenterrá-la de sua própria alma.
Você a encontra dentro de seus pensamentos e a produz com suas ações. 25 de outubro. Duas tarefas. O que então transforma alguém em uma pessoa livre de estorvos e autodeterminada? Pois a riqueza não o faz, tampouco um alto cargo, pompa ou reino. Em vez disso, outra coisa deve ser encontrada. No caso da vida, é o conhecimento de como viver. Epiteto, discursos. Você tem duas tarefas na vida: ser uma boa pessoa e se dedicar à ocupação que ama. Tudo mais é perda de energia e desperdício do seu potencial. Como se faz isso? Certo, é uma pergunta difícil, mas a filosofia dos estoicos a torna bastante simples. Diga não a distrações, a emoções destrutivas, à pressão externa. Pergunte a você mesmo: o que somente eu posso fazer? Como posso usar da melhor forma meu tempo limitado neste planeta? Tente fazer a coisa certa quando a situação exigir. Trate as pessoas da maneira como gostaria de ser tratado. E entenda que toda escolha e todo assunto, por menor que sejam, são uma oportunidade para praticar esses princípios mais amplos. É isso. É o que está envolvido na mais importante de todas as habilidades: como viver. 26 de outubro. 3 partes, um objetivo. Um grande número de autores, entre eles os melhores, afirmou que a filosofia consiste em 3 partes: a moral, a natural e a racional. A primeira põe a alma em ordem. A segunda examina cuidadosamente a ordem natural das coisas. A terceira indaga o significado próprio das palavras e seus arranjos e provas, que impedem falsidades de surgirem aos poucos para deslocar a verdade. Sêneca, Cartas Morais. Essas 3 partes, a moral, a natural e a racional, têm um objetivo. Por mais diferentes que sejam entre si, apresentam o mesmo propósito: ajudá-lo a viver uma boa vida governada pela razão. Não no futuro, mas agora mesmo. 27 de outubro. Colhemos o que semeamos. Crimes frequentemente retornam a seu professor. Sêneca, Tiestes. É irônico que Sêneca tenha feito um de seus personagens pronunciar esta fala. Como sabemos, por muitos anos ele serviu como tutor e mentor do imperador Nero. Há muitas evidências de que Sêneca foi, de fato, uma influência moral positiva sobre o jovem transtornado. Mas, mesmo na época, contemporâneos de Sêneca achavam estranho que um filósofo servisse como braço direito de uma pessoa tão má. Eles até usavam a palavra grega tiranodidaskalos, professor do tirano, para descrevê-lo. E tal como Shakespeare observou em Macbeth, instruções sangrentas que, sendo ensinadas, retornam para atormentar um inventor. A colaboração de Sêneca com Nero acabou com o aluno assassinando o professor. É algo sobre o que pensar quando você considera com quem trabalhar e com quem fazer negócios na vida. Se você mostra a um cliente como fazer algo antiético ou ilegal, ele não poderia retornar o favor mais tarde quando você estiver desprevenido? Se você dá um mau exemplo aos seus funcionários, a seus sócios, a seus filhos, eles não poderiam traí-lo ou feri-lo no futuro? O que vai e volta, diz o ditado. Karma é uma noção que foi importada do Oriente, no mesmo espírito. Sêneca pagou um preço por suas instruções a Nero. Como foi notório através das eras, sua hipocrisia, evitável ou não, custou caro. O mesmo ocorrerá com a sua. 28 de outubro. Fomos feitos uns para os outros. Encontrarás mais rapidamente uma coisa terrena mantida longe da terra do que uma pessoa isolada de outros seres humanos. Marco Aurélio, Meditações. Naturalmente, Marco Aurélio e os demais estoicos não estavam familiarizados com a física newtoniana. Mas eles sabiam que o que sobe tem de descer. Essa é a analogia que ele está usando aqui. Nossa interdependência mútua com nossos semelhantes é mais forte que a lei da gravidade. A filosofia atrai introvertidos. O estudo da natureza humana pode torná-lo ciente das falhas de outras pessoas e pode gerar desprezo pelos outros. O mesmo fazem a luta e a dificuldade. Eles nos isolam do mundo. Mas nada disso muda o fato de que somos, como disse Aristóteles, animais sociais.
Precisamos uns dos outros, devemos nos apoiar mutuamente. Devemos cuidar uns dos outros e deixar que outros cuidem de nós em resposta. Fingir o contrário é violar nossa natureza, ser apenas em parte o que significa ser humano. 29 de outubro. Caráter é destino. Cada pessoa adquire seu caráter, mas seus papéis oficiais são designados pelo acaso. Deves convidar alguns para a tua mesa porque são merecedores, outros porque podem vir a merecê-lo. Sêneca, Cartas Morais. No processo de contratação, a maioria dos empregadores repara em onde o candidato estudou, os empregos que ele já teve. Isso acontece porque o sucesso passado pode ser um indicador de sucessos futuros. Mas é sempre assim? Há muita gente que é bem-sucedida graças à sorte. Talvez tenham estudado em Oxford ou em Harvard por causa dos pais. E o que dizer de um jovem que não teve tempo de construir um histórico profissional? É alguém imprestável? Claro que não. É por isso que caráter é um parâmetro muito melhor para um homem ou uma mulher. Não apenas para empregos, mas para amizades e relacionamentos, para tudo. Heráclito o disse como uma máxima: caráter é destino. Quando você deseja melhorar sua posição na vida, caráter é a melhor alavanca. Talvez não a curto prazo, mas sem dúvida a longo prazo. E o mesmo se aplica às pessoas que você convida para entrar na sua vida. 30 de outubro. Quem recebe a parte do leão? Não te envergonhas de reservar para ti mesmo somente as sobras da tua vida e dedicar à sabedoria somente aquele tempo que não pode ser dirigido para os negócios? Sêneca, sobre a brevidade da vida. Numa de suas cartas, Sêneca conta uma história sobre Alexandre o Grande. Aparentemente, à medida que Alexandre conquistava o mundo, certos países lhe ofereciam partes de seu território na esperança de que ele, em troca, os deixassem em paz. Alexandre lhes dizia, escreve Sêneca, que não fora até a Ásia para aceitar qualquer coisa que quisessem lhe dar, mas que, em vez disso, teriam de aceitar qualquer coisa que ele decidisse deixar para eles. Segundo Sêneca, deveríamos tratar da mesma maneira a filosofia em nossa vida. A filosofia não deveria ter de aceitar o tempo ou a energia que sobram de outras ocupações. Em vez disso, nós deveríamos fazer a cortesia de reservar tempo para essas outras atividades somente depois que nosso estudo estivesse terminado. Se é o verdadeiro autoaperfeiçoamento o que buscamos, por que deixamos nossa leitura para aqueles minutos antes de apagarmos a luz e irmos para a cama? Por que reservamos de 8 a 10 horas no meio do dia para estar no escritório ou ir a reuniões, mas não dedicamos tempo algum para refletir sobre as grandes questões? Uma pessoa comum consegue assistir 28 horas de televisão por semana, mas pergunte-lhe se teve tempo para estudar filosofia, e ela provavelmente lhe dirá que está muito ocupada. 31 de outubro. Você nasceu bom. O ser humano nasce com uma inclinação para a virtude. Mussônio Rufo, Palestras. A noção de pecado original pesou sobre a humanidade durante séculos. Na realidade, fomos feitos para ajudar uns aos outros e ser bons uns para os outros. De outra forma, não teríamos sobrevivido como espécie. Praticamente não há qualquer ideia na filosofia estoica que não seja agradável de imediato a uma criança ou que não corresponda ao senso comum. As ideias dentro dela vão ao cerne de quem somos e do que sabemos ser verdadeiro. As únicas coisas com que elas conflitam são as várias invenções da sociedade, que, em geral, servem a algum interesse egoísta mais do que favoreçam o bem comum. Você nasceu bom. Todos nós fomos feitos de natureza, disse Rufo, de tal modo que possamos viver livres de erro e nobremente, não que um possa e outro não possa, mas todos. Você nasceu com uma atração pela virtude e pelo autodomínio. Se você se afastou disso, não foi em razão de uma corrupção inata, mas por alimentar as coisas e as ideias erradas. Como Sêneca ressaltou, a filosofia é uma ferramenta para remover tudo isso, para retornarmos à nossa verdadeira natureza.